Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar aqui comigo desse debate importante. Obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai respeitar a minha opinião. E eu vou pedir para você deixar a sua aí no espaço reservado aos comentários de vocês. Obrigado a você aí também, que se por acaso gostar da minha explanação, preste bem atenção nela. Você deixa o seu like e acaba que talvez te estimule se inscrever no canal. Bom, é o seguinte, vou falar sobre o jogo de ontem e o próximo jogo do Flamengo na semana que vem contra o Racing. O Racing ontem tinha um objetivo, que era impor dificuldades ao time do Flamengo, e conseguiu. O Flamengo teve dificuldades para poder penetrar nas linhas do Racing. O Flamengo, apesar de ter criado oportunidades, também gerou oportunidades para o Racing, porque antes do jogo, eu próprio falava que o Flamengo tinha que tomar cuidado com as bolas altas. O Rossi esteve muito bem, houve várias jogadas de perigo por parte do Racing dentro do Maracanã. Isso significa que, se o Flamengo faz um gol no final do jogo e sai dessa partida com um placar magrelo, é verdade, o Racing conseguiu aquilo que realmente queria. Isso ficou bem claro nas declarações dos jogadores do time, isso ficou bem claro na afirmativa do técnico do Racing, que disse peremptoriamente: nós vamos a Lima, é um placar reversível, nós vamos reverter, nós vamos jogar com a nossa gente nos assistindo e com o calor e a força acústica do nosso estádio. Então eu quero te dizer uma coisa, eu antes do jogo, emocionado, inclusive, claro, nervoso com o início da partida, eu tinha feito a seguinte análise. Eu falei assim: olha, se o Flamengo empatar esse jogo, perder, ou então ganhar de 1-0, o Flamengo vai ficar fora da Libertadores. E o Flamengo foi e ganhou de 1-0. Quando você se acalma, e eu ontem depois do jogo estava muito desgostoso, vocês viram isso, apesar dos comentários hilários que vocês fazem, dos Pix GGs, dos Superchats, isso tudo vai abrandando muito e vai te pondo em razão. Você vai raciocinando melhor e de maneira mais equilibrada. No dia seguinte você pode então realizar uma análise que talvez seja mais plausível. O placar é magro e o placar, óbvio, configura uma vantagem. Melhor 1-0 do que 0-0 ou do que 1-0, 2-0 para eles. O Flamengo ganhou e tem a vantagem do empate lá. Mas aí tem o seguinte, vários fatores. O primeiro deles é que o Racing conseguiu impor dificuldades ao time do Flamengo aqui. Vocês viram aquelas bolas altas. Eles fazem isso muito bem. A marcação do Racing é muito forte, é um time muito organizado e muito melhor do que todos os que o Flamengo enfrentou até agora na Libertadores. E o Racing vem galgando fases justamente em função de um trabalho que já vem de muito tempo por parte desse treinador, que logra êxito com os intentos que tem. Ontem é exemplo disso. Então, o Racing vai para o jogo contra o Flamengo com um placar de 1-0. Se fizer um gol de vantagem, vai para pênalti e a pressão, meus amigos, vai ser enorme. Eu quero te dizer uma coisa, o Flamengo tem um time muito melhor do que o do Racing. Mas o Felipe Luiz, ele fez as trocas para que o Flamengo fosse mais incisivo e pudesse ter oportunidade de gol quase no final do jogo. Aí ele foi, botou o Ayrton Lucas, ele botou o Emerson Royal, ele apresentou ali o Bruno Henrique, que joga com muita velocidade, o Samuel Lino, que de fato entrou muito bem no jogo, o Plata também entrou muito bem. Então o Flamengo deixa o seu jogo apoiado, o seu jogo plasticamente bonito, que dá certo, óbvio, os gols do Flamengo são sempre muito bonitos. O Flamengo ganhou do Palmeiras nessa maneira, inclusive, sempre usando a habilidade dos jogadores, mas o Flamengo troca isso, eu acho até que tardiamente, quase que o Flamengo sai de lá ontem com empate. O gol, ressalte-se, foi uma jogada muito bonita do Alcaraz, explorando a velocidade do Bruno Henrique, e o goleiro deles, que estava muito bem, defendeu até uma bola inacreditável do Samuel Lino, o goleiro deles que estava muito bem no jogo, acabou defendendo, e aí teve aquele bate-rebate no chute do Alcaraz, do Carrascal, e o resultado disso aí foi o gol.
o gol do Flamengo que melhora a nossa situação. Então é o seguinte, o Flamengo trocou ali a forma de jogar e foi ser mais decisivo. Isso falta ao time do Flamengo em muitos jogos. O Flamengo, por exemplo, não fez isso no jogo contra o Cruzeiro. No jogo contra o Cruzeiro, o Flamengo continua a jogar da mesma forma. As substituições que foram feitas não mudaram o time. Então, acho que o Flamengo precisa ter esse plano B que o Felipe Luiz utilizou no jogo de ontem. As circunstâncias desse jogo de terça-feira, da próxima quarta-feira, são extremamente desfavoráveis ao Flamengo, se você for parar para pensar, apesar do Flamengo ter um time muito melhor do que o time do Racing. O Flamengo vai jogar, meus amigos, no pior estádio, na minha concepção, da Argentina. O pior. Não sei se vocês já tiveram aí, talvez um ou outro já tiveram a oportunidade de ir no Cilindro. É um estádio que tem uma acústica fantástica. É um estádio que oferta uma pressão, assim, eu diria, inacreditável aos jogadores adversários. É um estádio hostil. A torcida deles é hostil, sob o ponto de vista de criar dificuldades para o time adversário. E ainda mais numa circunstância como essa, que respalda exatamente a confiança do técnico do Racing, de que realmente eles vão passar e vão chegar lá na final em Lima. Então, o placar de ontem foi magrelo. O placar de ontem foi insuficiente para que o Flamengo tivesse a calma de jogar como costuma jogar. Porque o que eu entendo que vai acontecer lá no Cilindro é pressão do primeiro minuto até o final. Tem muitas pessoas que talvez, e tomara até, aproveitem esse vídeo aqui, caso o Flamengo venha se classificar, tomara que depois venham aqui e digam assim, aí Gil, tá vendo, você estava ali falando que o Flamengo ia ter dificuldades, o Flamengo não teve, tomara, mas na maior parte das vezes tem, tal como eu falei naquele jogo contra o Olímpia, lá no Defensores del Chaco, quando eu saí, eu falei, olha, esse placar aí é magro, esse placar não resolve nada, tal como eu falei que nós íamos encontrar dificuldades no jogo contra o Peñarol, nós fomos eliminados também, e eu falei do jogo que nós íamos fazer contra os Estudiantes, que o placar era difícil, nós perdemos o jogo, nós tomamos uma pressão enorme, perdemos o jogo lá, nós nos classificamos nos pênaltis, foi assim com o Atlético Mineiro também, quando o Flamengo aqui, por uma bobeira do Léo Pereira, acabou perdendo o jogo, nós ganhamos lá, mas perdemos nos pênaltis. É uma circunstância definitivamente muito difícil, ainda mais quando o Pedro não vai jogar, porque foi então confirmada a fratura que o Pedro tem no antebraço, e isso aí, meus amigos, é muito ruim, porque o Pedro é, de fato, hoje, um dos melhores do time do Flamengo, e nós vamos perder o nosso artilheiro. Então, as circunstâncias, elas são desfavoráveis. O que tem favorável ao Flamengo aí é a qualidade dos nossos jogadores, é a experiência dos nossos jogadores que tem que vingar ali, porque se não vingar e nós nos submetermos a uma pressão colossal que vai tentar ser ofertada pelo Racing, nós vamos sucumbir, vamos perder essa classificação, que tem como vantagem ao Flamengo, como eu falei, a qualidade, a experiência e, eu diria, o placar, que é magro, mas o Flamengo pode arrancar um empate ali, ou quiçá até uma vitória. Como é que eu acho que o torcedor rubro-negro encara isso? Quando eu faço uma previsão, eu duvido que você diga para mim assim, Gil, a tua previsão ela é irrealista. As pessoas estranham aquilo que eu falo, sempre em tom de preocupação, porque eu consigo enxergar as dificuldades. Eu não estou dizendo que os outros não consigam enxergar as dificuldades, mas eu tenho visto análises extremamente auspiciosas com relação ao Flamengo dentro do campo na semana que vem, aquelas que o companheiro vai lá, bate na mesa, nós vamos nos classificar sim. Ou então ontem, quando eu falava das dificuldades e estava desgostoso com aquele placar de 1-0, ontem, alguns torcedores, alguns inscritos meus, Gil, você está com medo do Racing, como aquela afirmativa, quando o cara bate na mesa, tal, porque nós vamos ganhar, aqui é o clube de regatas do Flamengo, nós somos campeões da Libertadores, o nosso time, a raça, a nossa torcida, isso não adianta nada. Nada. Tudo que o Flamengo conquistou até hoje não significa nada para a partida de quarta-feira que vem. Nada. Você não vai poder falar de uma linha
um fator que eu tenha apresentado aqui que não seja verdade. Então, o jogo é dificílimo. E aí eu quero te falar uma coisa. O Flamengo precisa entrar desde o primeiro minuto até o último, como ingressam os times mais raçudos que nós vemos na atualidade, como, por exemplo, o Palmeiras. O Flamengo tem que entrar, tem que perseguir, o Flamengo tem que lutar e não pode deixar o Racing se impor, porque o Racing tem uma vantagem competitiva que foi demonstrada ontem no Maracanã, como eu falei no início do vídeo, que é exatamente a bola aérea. Então, meus amigos, é o seguinte, o time do Flamengo vai ter que estar preparado também para os contra-ataques. É um jogo de velocidade, é um jogo de raça, é menos técnica e mais velocidade, mais raça no jogo de quarta-feira. É o plano B, aquele que o Felipe Luiz executou no finalzinho, de pressionar ali o time do Racing e acabou conseguindo o intento de inaugurar o marcador. É esse o jogo que o Flamengo tem que fazer ali, porque o Flamengo não vai conseguir ficar tocando bola. Salvo se o Racing conseguir exercer essa pressão no Flamengo no primeiro tempo e cansar como o time do Palmeiras cansou no segundo tempo e como o próprio Racing estava cansado também ontem, porque se você for ver algumas jogadas no segundo tempo, no finalzinho do segundo tempo, a defesa do Racing, a última linha, concedia espaços de 2, 3 metros, às vezes 4, que não estava concedendo no início do jogo, tal como o Palmeiras também. O Palmeiras jogou contra o Flamengo assim, jogou a 360 no primeiro tempo, aos 10 minutos cansou, e aquela marcação exaustiva que fazia no Flamengo desapareceu, e o Flamengo começou a impor o seu toque de bola, que é muito melhor do que qualquer time aqui na América do Sul. Só que na quarta-feira é raça, é velocidade, é sangue dentro de campo, é amor pela camisa, é isso que tem que acontecer. Então, eu quero aqui dizer a vocês que eu estou desgostoso do placar de ontem. O Flamengo criou até oportunidades para isso, mas o Racing também criou. E, meus amigos, na quarta-feira que vem, haja coração para poder suportar tudo isso. Como eu falei, tomara que no final do jogo deem vontade em vocês de virem aqui ou na minha live para dizer aí Gil, olha só, não falei que ia ser mole, porque em outras oportunidades isso acabou não acontecendo. Quando eu falei do Olímpia, quando eu falei do Peñarol. Então, eu acho que você tem que analisar o que eu fiz como previsão pelos fatos. Deixa essa análise, ou deixa esses comentários mais simplórios, advindos do instinto, de lado, e dizer que o Gil está agorando o Flamengo, que o Gil, como é que eu vou agorar o Flamengo? Que o Gil está subestimando o time do Flamengo, que o Flamengo é muito melhor do que o Racing, etc. Deixa esses comentários do lado e analisa ali a análise de cenário que eu fiz aqui. É quase que uma matriz SWOT de oportunidades e ameaças em função do que aconteceu ontem. Põe aí no teu bojo, viu, a confiança dos jogadores e do treinador do Racing com a reversão desse placar. E compara também com a argumentação do Felipe Luiz. Entenda a diferença de confiança de um treinador para o outro, ao menos naquilo que explana para a torcida e para os seus jogadores também. Isso faz muita diferença. Muita. Eu não acho que se o Felipe Luiz fosse ali ontem, desse uma entrevista e dissesse, não, nós vamos nos classificar sim, como o treinador do Racing falou, eu não acho que seria soberba da parte dele. O problema é que hoje tem, assim, por parte dessa nova geração, uma forma, eu diria, errônea de qualificar aquele que tem confiança. Mas é preciso ter confiança nas variáveis que eu apresentei aqui, porque elas são realmente variáveis em prol e contrárias ao time do Flamengo, porque esse placar aí, ele é muito fácil de reverter dentro do cilindro. Como eu falei, eu vou encerrar o vídeo agora, é o pior estádio que eu já fui na Argentina e um dos que ofertam mais pressão ao adversário no mundo. Eu já tive em vários estádios aí, eu tenho essa experiência. O que eu vi
dentro do estádio do Racing, com a torcida do Racing, eu não vi na Bombonera, eu não vi no estádio do River Plate, no Monumental de Nunes, eu não vi no estádio que fica ao lado ali, ó, o estádio Libertadores da América do Independiente, ao lado do Racing, para quem não sabe, são 2 estádios em Avenida, na mesma rua, um a 5 minutos caminhando do outro, enfim, eu não vi em lugar nenhum. Eu fui no dos Estudiantes também, eu fui vários deles ali, eu nunca vi uma pressão tão grande como essa do Racing ali. O Flamengo vai ter que se desdobrar para poder voltar com essa classificação. Mais tarde tem uma live, hoje não vamos secar o porco, porque a vida tem que ser essa, tem que secar mesmo. Eles não secaram ontem, nós vamos secar hoje, porque diga a verdade aí para você próprio, não precisa dizer aí. Nem o Palmeiras quer enfrentar o Flamengo, nem o Flamengo quer enfrentar o Palmeiras. Saudações rubro-negras, até mais tarde.